Olá, estudiosas e estudiosos, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer aqui algumas dicas de organização e algumas dicas de estudo, porque sei que muita gente está ingressando no ensino superior e está muito tempo sem estudar ou nunca aprendeu a estudar corretamente. Então vim trazer aqui algumas dicas para te auxiliar nos seus estudos. Eu vou acompanhar aqui o meu roteirinho no caderno, então pode ser que em alguns momentos eu fique olhando para o caderno e lendo, mas é para o vídeo não ficar muito longo e as dicas serem muito certeiras. Então, a primeira coisa é que quando a gente está estudando no ensino presencial, a gente geralmente vai para o colégio ou para a faculdade todos os dias e fica lá sentado 4 horas por dia, geralmente. E quando a gente vai estudar no EAD, geralmente a gente não dá essa mesma dedicação aos nossos estudos. Então, vim dizer uma coisa para vocês. É porque é EAD, você precisa também ter essa dedicação que você teria no presencial e ter essas horas de estudo. A única diferença é que você tem flexibilidade. Então, você pode optar por estudar do conforto da sua casa, nos melhores dias e nos melhores horários para você, mas a carga horária de aprendizado, a quantidade de tempo que você precisa se dedicar, tem que ser a mesma e às vezes até mais, dependendo do curso, porque você tem muitas práticas para desenvolver, que levam tempo, você tem muitas atividades, muitas tarefas. Então, gente, dediquem-se. Lembrem-se que se vocês se comprometeram com vocês mesmos de fazer um curso e de seguir adiante para você ter crescimento na sua carreira, para você aprender cada vez mais, você precisa se dedicar. Outra dica que eu acho que é muito importante, que é importante a gente trazer aqui, é que a gente tem uma condição biológica. Então, todas as vezes que a gente foi estudar no colégio tradicional, a gente sentava numa mesinha, a gente estava num lugar iluminado, né? Tinha ali caderno, caneta em mãos. Então, o nosso cérebro já condicionou que essas são algumas situações que são propícias ao aprendizado. Então, todas as vezes que você for estudar, seja em casa, seja no trabalho, ou se você quiser vir estudar aqui no Polo, esteja sempre sentado numa mesa, esteja num lugar que tenha uma boa iluminação, tenha em mãos caderno e caneta, ou lápis, ou qualquer outro material para você fazer anotação. Durante a aula, faça anotação, pode ser resumo, pode ser um mapa mental. Então, faça anotação porque o nosso corpo ele acaba aprendendo dessa forma. Então, para as pessoas que são mais sinestésicas, aprendem com a movimentação. Para as pessoas que são mais visuais, elas aprendem fazendo a leitura ou lendo esse material. Para as pessoas que são mais auditivas, tem a questão da videoaula. E uma coisa, gente, que é muito boa no EAD é que na aula você pode colocar numa velocidade mais rápida, caso você tenha uma capacidade de compreensão às vezes maior daquele tema, uma capacidade, você pode diminuir a velocidade do vídeo para você conseguir fazer anotação, eu geralmente faço isso. Você pode pegar os slides e os materiais que estão disponibilizados na rota de aprendizagem e copiar, então eu também tenho esse costume de copiar os slides e fazer anotações do que o professor está dizendo ao lado. Então, são inúmeras formas. E fora que se você não entendeu, se fosse numa aula presencial, passou aquele momento. E na aula do EAD você pode voltar e assistir aquelas aulas quantas vezes você precisar. Outra coisa que é muito importante é a gente não ficar com dúvidas. Então, se você está com dúvida, se você tem dúvida sobre o processo de aprendizado, se você tem dúvida sobre a disciplina, faça anotação durante aquele período de aula. Quando finalizar aquela aula, você entra em contato, se for dúvida de conteúdo, com o tutor. Se for dúvida de funcionamento do Univirtus ou até do funcionamento das aulas, dúvidas sobre o sistema de avaliação, entre em contato com o Polo. Então, é importante essa dica também de não ficar com dúvida. Agora eu vou explicar um pouquinho como é que funciona a organização dos cursos aqui da Uninter. Então, os cursos aqui da Uninter são divididos por UTAs, que são unidades temáticas do aprendizado. Geralmente, nessas UTAs, são disponibilizadas 2 disciplinas para você. E dentro dessas 2 disciplinas, cada uma tem 6 aulas e 6 semanas de aulas para você assistir. Então, significa que você tem, dentro daquela semana, 2 aulas para assistir, porque são 2 disciplinas. Dentro dessas aulas, o que geralmente a gente tem? Uma videoaula, que geralmente tem em torno de 1 hora.
Você vai ter os slides dessa aula para você acompanhar e para quem quiser fazer que nem eu faço, copiar e depois fazer a anotação do que o professor está falando, é uma possibilidade. Você tem geralmente um texto que vai acompanhar essa aula que foi produzido pelo professor conteudista, então geralmente um PDF para você fazer o acompanhamento. E também os professores disponibilizam materiais extras, então geralmente tem indicação de leituras de livros, de artigos ou até mesmo da rota de aprendizagem que os professores desenvolvem. Então, se você deixar 1 hora só por semana para você estudar, você não vai dar conta de assistir as 2 horas dessas disciplinas, você não vai conseguir fazer a leitura desse material, de acompanhar essa aula com dedicação. Então, fica aqui minha dica também, planeje-se e organize para que você tenha uma quantidade de horas necessárias para você fazer todo esse acompanhamento dessa disciplina. Lembrando que tem algumas disciplinas que vocês também têm, além deste conteúdo, aulas interativas, que os professores agendam um dia específico para você acompanhar ao vivo e tirar suas dúvidas no chat. Então, verifica também dentro da parte de avisos, se não é o caso de alguma das suas disciplinas. Outra coisa que é importante a gente verificar também é em relação às avaliações. Então, todos os cursos vão ter algumas avaliações específicas. A APOL, ela é obrigatória em todos os cursos, então vocês vão ouvir falar, tá vencendo o prazo de APOL, vão receber mensagem no WhatsApp. E a APOL já fez? O que é a APOL? A APOL é atividade pedagógica online. Então, ela é uma avaliação que você vai fazer com consulta. Então, esse é o momento de você pesquisar, de você se aprofundar, de você conhecer cada vez mais a respeito daquele conteúdo que você está estudando. Geralmente são questões objetivas para você assinalar, mas tem alguns cursos que a APOL é discursiva. Então, observa bem lá quais são as orientações. Mas a minha dica, principalmente para a APOL, é fazer com muita calma, com muita pesquisa. Você não precisa abrir ela e finalizar no mesmo dia. Então, anote na sua agenda, coloque um alarme no seu celular com os prazos das avaliações, para que você tenha tempo hábil para você fazer essa avaliação com muita calma e também com muita pesquisa. Outra avaliação que todos os cursos têm é a prova. E essa prova, ela é feita sem consulta e geralmente tem um período. Eu não vou me aprofundar muito na prova porque vai depender do curso. Tem provas que tem cursos que têm provas apenas objetivas, outros têm objetivas e discursivas, outra prova discursiva é trabalho, atividade prática, então não vou me aprofundar nesse sentido de prova, mas fique sabendo que seu curso provavelmente tem prova e você consegue tirar todas as dúvidas em relação de quais avaliações o seu curso tem aqui no Polo, com a nossa equipe e com os nossos orientadores. Falando também em anotação, a gente tem que lembrar que uma coisa muito importante. Aqui no Polo, a gente geralmente encaminha mensagens para auxiliar vocês durante o curso. Então, a gente faz toda terça-feira uma aula de boas-vindas com o orientador Daniel, onde ele explica um pouco do sistema de avaliação, onde ele mostra o funcionamento dos cursos. E a gente também tem aulas aqui no Polo mensalmente para tirar dúvidas dos estágios e também do TCC. Lembrando que esse estágio é o estágio obrigatório do curso. E a gente tem também os atendimentos agendados. Então, se você tem dúvidas, é só você entrar em contato com o WhatsApp do Polo e fazer um agendamento para você vir até aqui ou fazer o atendimento via WhatsApp ou através de videoconferência. E a gente tira essas dúvidas para que você consiga fluir o seu curso. Mas, voltando ao que é muito importante, toda a responsabilidade das datas das avaliações, dos prazos e tudo mais, são suas. Então, a equipe da CMA, que é a Central de Mediação Acadêmica da Uninter, disponibiliza pop-ups dentro do seu portal e também coloca as datas bem grandes em vários lugares dentro do Univirtus. Então, fique atento, porque um dos grandes segredos da educação à distância é se organizar para assistir todas as aulas dentro do prazo que é previsto pela instituição e também fazer as avaliações dentro do prazo. E vou deixar aqui 2 últimos pedidos. Primeiro pedido, mantenha sempre seus dados atualizados no sistema, inclusive depois de se formar. Principalmente o telefone e o e-mail, porque a Uninter faz algumas ações também com os alunos formados, disponibilizando inclusive sorteios de bolsas de estudo. Então, mantenha sempre seus dados atualizados dentro do sistema. Durante aluno,
você receber as nossas comunicações do Polo e também da sede, e depois de formado para também receber essas outras comunicações. E o segundo pedido é que você sempre acompanhe as redes sociais aqui do Polo e sempre que tiver dúvida, entre em contato com a gente, porque a gente está aqui à disposição para auxiliá-los. E a gente produz muito conteúdo para auxiliar, tanto no Instagram, quanto aqui no YouTube, quanto no Facebook e nas outras redes sociais também. Então, aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar o nosso Linktree, que é onde tem todos os links de todas as redes sociais que o Polo está e também os nossos contatos de WhatsApp. Assim, você não fica com dúvida e faz contato com o Polo. Afinal, o ensino é à distância, mas você não está sozinho. Então, você pode vir aqui no Polo porque a gente está à disposição. Então, desejo a todos aí bons estudos, espero que essas dicas tenham te auxiliado. E Uninter, transformando a vida de todos através da educação.